o escândalo envolvendo os e-mails secretos, trocados entre os alteradores dos dados oficiais do clima, a fim de embasar a questão da farsa do aquecimento global, continua repercutindo. Embora aqui no Brasil você não ouça falar nada, aqui há um blackout total, porque as emissoras aqui, se calam, elas não falam, mas isso está repercutindo. Tanto que Al Gore, que foi a pessoa que abordou e trouxe à tona esse tema, foi um grande homem que descobriu todo o fundamento do aquecimento global, ele agora está sendo pressionado. Você não sabe quem é Al Gore? Bom, se você já sabe, tudo bem. Se não sabe, Al Gore foi selecionado para ser o vice-presidente nos Estados Unidos. Ele foi selecionado também para ser o persona responsável pela descoberta de que o aquecimento global está sendo causado pelo ser humano. Na verdade, eles sempre fazem isso. Eles sempre buscam um persona, uma pessoa, para ser o rótulo, para ser aquele o qual fez a grande descoberta. Foi assim, sempre foi assim. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos Pedro Álvares Cabral, temos a Princesa Isabel. Um exemplo mais paupérrimo, mas que também é da mesma origem, nos anos 70, quando se criou a loteria esportiva, a Globo criou também o seu persona expert em jogos da loteria esportiva, matemático Oswaldo de Souza. Na verdade, um rótulo. E sempre é assim. Tem a Super Nani, é um rótulo. Na verdade, é uma produção. E o que ela fala ali, que todos falam, são, na verdade, tudo montado. E assim segue, meu amado. É sempre assim, sempre haverá um persona. Para você ter uma ideia, o que eles querem com isso tudo, você sabe. É uma justificativa para exterminar a população. É um meio para detonar, para dizimar quase que toda a totalidade dos seres humanos da face da Terra. E isso não começou hoje. Nos anos 70, eles levantaram as questões das baleias, da extinção das baleias. Mais tarde, a escassez d'água, o desmatamento, as queimadas, até que Fernando Henrique Cardoso, o homem que é citado no livro Quem Pagou a Conta, traz para o Brasil a Eco 92, que foi o pontapé inicial. A Eco 92 foi o ponto de partida. Ela serviu para dar início a toda uma sequência de encontros, de tratados e de fatos, para poder cada vez mais embasar e deixar claro a todo mundo que há uma necessidade de se eliminar o problema. E o problema é: o homem está acabando com o planeta. O homem é o vírus do planeta. É a doença do planeta. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. Isso é o que eles querem deixar mais claro a cada dia na mente de todo mundo para justificar os seus atos terríveis. Fernando Henrique Cardoso trouxe para o Rio de Janeiro a Eco 92 porque ele é integrante do Clube de Roma, que é um dos braços dos senhores do mundo, da elite global. Depois da Eco 92, o Tratado de Quioto e outros tratados, cada vez se aprofundando mais, até chegar no Tratado de Copenhague, o qual está batendo as portas. E o que acontece nisso? Al Gore é a figura central dessa vez. Ele é o cara. O Prêmio Nobel da Paz, que nos foi ensinado há muito tempo, através da história, de que foi um dinheiro, uma fortuna deixada pelo arrependido inventor da dinamite, e que estaria agora disposto a entregar a sua fortuna para que todo ano US$ 1,5 milhão fosse entregue às pessoas que se destacassem então em busca da paz. Na verdade, sabemos que esse prêmio serve para dar credibilidade aos personas que o sistema quer que nós os tenhamos como pessoas sérias, de respeito e de credibilidade. Tanto que em 2007, Al Gore foi contemplado com o título e com esse prêmio dado a quem se destaca em busca da paz. E para percebermos que realmente esse prêmio Nobel não é nada sério, você observa que esse ano o ganhador foi Barack Obama. Isso parece uma piada. Então, meu amado, o que eu quero dizer com isso? Al Gore, esse homem que aparece sempre sorridente em frente às câmeras,
uma boa praça, um homem que realmente tem uma fisionomia bastante agradável, ele está sendo agora bastante questionado. Ou pelo menos há a tentativa de questioná-lo, porque o homem anda cheio de seguranças. E esses dias ainda, ele esteve em uma grande biblioteca, uma livraria de Chicago, para poder dar o seu autógrafo, fazer ali uma manhã ou tarde de autógrafos do seu livro. Muitos cordeirinhos, muitos alienati, ou seja, pessoas que têm PhD aqui, ali, lá, faculdade disso, daquilo outro, que estudou muito, que eles queriam que esse cidadão estudasse e que agora acha que sabe tudo, que sabe a verdade, mas que são os alienati, os alienados achando que são Illuminati, muitos compareceram para pegar um precioso autógrafo do Al Gore. E no meio a esses também foram as pessoas que têm uma visão, hoje, um pouco mais além, e têm conhecimento da realidade, da verdade oculta que está por trás disso. E Al Gore foi questionado. Al Gore chega acompanhado de sua assessoria e de seus seguranças a uma livraria em Chicago para uma manhã de autógrafos. Exibe o seu famoso livro do aquecimento global para as câmeras, para os flashes, para a mídia. Neste momento, um dos seus leitores questiona sobre o escândalo do Climategate. Al Gore desconversa e não responde. O rapaz então insiste e imediatamente é conduzido para fora do local pelos seguranças de Al Gore. Não há outra solução a não ser gritar. E ele clama que tudo isso faz parte do complô para a criação da nova ordem mundial. É retirado gritando: acordem pessoal, acordem, me cape. Logo que um é retirado, aparece outro, explicando ao povo que aquilo ali na verdade se trata de uma grande farsa, que tudo foi descoberto. Claro que a população não acredita, ele tem que gritar mais alto, então é retirado pelos seguranças daquele local. Não tendo mais como argumentar, o jeito é gritar, e os gritos são de que se trata na verdade de um complô para se criar um governo único mundial. Mais uma vez, um é retirado e outro aparece, começando a explicar calmamente que é um escândalo chamado Climategate, para que as pessoas investiguem, para que tomem conhecimento do que se trata. Como ninguém da fila dá ouvido e segue em direção aos seus autógrafos, ele parte para os gritos. E mais uma vez os seguranças de Al Gate colocam mais isso para fora. Sendo conduzido para fora, não há outro recurso senão gritar mais alto. Eles querem implementar um governo único mundial. Cuidado, é um governo único mundial. E pede: tire as mãos de mim. Percebendo que o mau cheiro fica cada vez pior, Al Gore, sem perder a sua pose canastrã, dá um tchauzinho e tenta sair de cena. Lá fora tem mais pessoas insatisfeitas. E ele não vai conseguir se safar tão fácil assim. Vai ter que continuar sentindo o mau cheiro que ele próprio causou. E o clima de mau cheiro vai aumentando. A vergonha vai se ampliando na medida em que as pessoas vão tomando conhecimento dos fatos. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Eu sei que mais hora, menos hora, a rede podre, que sempre apoiou essas podridões, essas covardias que são feitas contra a humanidade, vai ter que também abrir o bico. E aí vai dar uma de boazinha. Vai tentar agora demonstrar, deixar transparecer que está a favor da população e contra os que estão praticando essa covardia. Mas você já sabe, quando você vê a Globo falando mal desses que praticaram essa covardia desse escândalo, saiba que ela mais uma vez está pulando do barco, do lado que está ruindo para o lado que está emergindo. Ela sempre fez isso. Foi assim com a ditadura que ela ajudou a criar, que depois combateu no final, só para dizer que estava do nosso lado. Foi assim com o Collor que ela criou, e combateu depois, acabou de enterrá-lo, porque viu que estavam todos contra ele. Não será diferente dessa vez. No início eu falei sobre a piada do elevador.
E eu fecho dizendo a você para que procure a fábula de Esopo, sobre o escorpião que queria atravessar o lago e pediu um favor para o jacaré. O escorpião é a Globo. A Alexia, de Portugal, nos manda algumas informações. Ela diz: amigos, eu ouvi hoje no rádio que os americanos estão já com 5 bases instaladas na Colômbia e que os ingleses estão se fortificando nas Ilhas Malvinas. Minha cara amiga Alexia, um abraço a você, ao seu esposo, aos seus familiares aí em Portugal. É verdade, inclusive a 4ª frota americana, que ela tinha sido praticamente extinta em 54, ou pelo menos os americanos tinham retirado aqui da América do Sul essa 4ª frota, ela também voltou para cá e está patrulhando os nossos mares. Essa aproximação dos Estados Unidos aqui com a América do Sul, nós sabemos que não é nada animadora. Algo terrível pode estar por trás disso. Temos que estar atentos o tempo todo. Ainda hoje recebi uma informação também sobre a questão da Amazônia. Uma informação de que está sendo veiculado um comercial, uma divulgação na televisão, fora do Brasil, de que a Amazônia não pertence ao Brasil, pertence a todos. Eu já vi um comercial parecido no próprio YouTube, onde aparece uma região queimada e tudo mais, e uma pessoa dizendo que a Amazônia não pertence ao Brasil, nem aos brasileiros. Ela é do mundo. Agora, essa nova divulgação que está sendo feita na Fox, eu até pedi por e-mail para que esse amigo mandasse algum tipo de imagem desse comercial para que a gente pudesse então dar uma analisada melhor. Mas é isso aí, o cerco vai se fechando em todos os âmbitos, Alexas, e a situação não é nada boa. O Bruno Gomes, ele também nos manda a informação: o Ministério da Saúde da Polônia não aceitou comprar as vacinas da gripe e comunica que é uma mentira para vender remédio. Os políticos também dizem isso. Todos os jornais aqui na Itália falam sobre isso. E com essa bomba fica confirmada que há realmente uma conspiração. É o Bruno Gomes mandando para a gente essas informações. Ô Bruno, na verdade, essa questão da gripe, eu recebi um vídeo também do Mariano, né, que tem mandado bastante informações para a gente, o Franklin Mariano, e esse vídeo mostra que há uma... Nesse vídeo tem uma referência, né, da gripe suína, e as mortes causadas por ela com as demais doenças que afligem a população. E você assistindo esse vídeo percebe que, na verdade, a gripe suína não é nada diante das outras doenças que matam todos os anos. Essa comparação é feita de janeiro desse ano até novembro desse ano de 2009, até 19 de novembro. E os números são incríveis, porque morrem muito mais pessoas de outras doenças do que da gripe suína em si. E essas vacinas, você sabe que está dando aí, né, uma série de problemáticas aí nas pessoas. Já tem gente andando para trás, isso é incrível. Uma doença raríssima, distonia, né, faz com que a pessoa ande para trás, como o caso dessa jovem, que linda jovem, diga-se de passagem, que ficou realmente numa situação bastante difícil após tomar a vacina. Comenta-se também de crianças que passaram mal, né, de situações todas. E está sendo algo assim bastante complicado essa questão da vacina. O Filo Kiko, ele manda pra gente a informação que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que as mortes não estão relacionadas com a vacina contra a gripe suína. E eu vou ler um trecho da notícia. Cerca de 40 pessoas morreram após serem vacinadas contra a gripe pandêmica H1N1. Mas as investigações até agora mostram que as fatalidades não foram causadas pela vacina, afirmou a Organização Mundial de Saúde nesta quinta-feira. E aí é aquela história que você já sabe. O que a Organização Mundial de Saúde fala é lei, porque todos acreditam e não tem como refutar. Eles falaram, está falado. Ninguém tem como refutar, ninguém tem como se contrapor o que diz a ONU. Então temos que acreditar na ONU de que essas 40 mortes de pessoas que tomaram a vacina e morreram não teve a ver diretamente com a vacina. Acredite quem quiser, não é? Aí segue a notícia. A agência da ONU reafirmou que a vacina da pandemia é segura e expressou preocupação de que grávidas e outros sob risco a estavam evitando por temer os seus efeitos colaterais.
Então, veja bem, a ONU reafirmou que a vacina da pandemia, e fala pandemia já para a gente pensar que é algo muito sério, né? Vamos dizer assim, da doença nova gripe, que eles chamam de 76, mas é nova gripe, a gente não entende, né? Então, a vacina é segura, segundo a ONU. E por que os fabricantes da vacina fizeram um documento, e esse documento foi aprovado pelas leis, pelos governantes, dizendo que eles não vão ser processados caso alguém passe mal com a vacina ou caso alguém morra com a vacina? Ou seja, se alguém passar mal com a vacina ou morrer, a culpa não é do laboratório que fez. Por que os laboratórios pediram esse documento? São coisas que você não consegue explicação pelo lado lógico que o sistema nos apresenta. Nós encontramos explicações pelo lado racional, já que eles se esquecem, mas nós somos seres racionais. Nós não estamos tão contaminados pela televisão, pela mídia, pelo sistema, pelos ensinamentos deles assim. Então nós podemos ainda raciocinar. E todo mundo que raciocina consegue juntar 2 mais 2 e chegar à conclusão de que são 4. Dessa forma, meu amado, fica difícil acreditar na Organização Mundial de Saúde. Porque se a vacina é segura, por que eles próprios? E a ONU faz isso, claro, a ONU é que manda em tudo, quem manda na ONU manda em tudo também. Eles é que deram essa garantia às empresas fabricantes de que não serão punidas caso alguém morra ou alguém sofra alguns danos permanentes com essa doença. Aí segue aqui dizendo, nenhum novo item de segurança foi identificado a partir dos relatórios divulgados até agora. As notícias, até o momento, reconfirmam que a vacina da gripe pandêmica é tão segura como a vacina da gripe comum, disse Marie Pauquieni, principal especialista em vacinas da Organização Mundial de Saúde, em uma conferência telefônica. Então a mulher garantiu que que a vacina não causa problemas piores do que a doença. E por que, minha querida? Foram dar um documento ou preparar um documento e autorizar que ele tenha validade, dizendo que o laboratório não é culpado. Por quê? Caso venha acontecer alguma morte ou alguma coisa terrível com as pessoas que tomam a vacina. Por que resguardar o laboratório? A ameaça iminente da criação do governo único global. A cada dia que passa, ela vai tomando forma, ela vai crescendo, ela vai ficando mais visível aos olhos daqueles que estão acordados, como você. Embora aos olhos das ovelhas, dos condicionados, dos alienados, dos quais os senhores do mundo tratam como gado, isso não existe. Eles não enxergam isso. Mas, nos seus olhos, você percebe que a cada dia essas coisas estão mais explícitas. E a população americana, que tem sentido isso na pele, que tem visto visivelmente essas coisas acontecendo, que é o local onde tem o número maior de pessoas despertas para essa questão toda, eles estão se preparando. Eles não estão parados esperando as coisas acontecerem, não. Vamos a um trecho do vídeo do Alex Jones. Se os Estados Unidos não têm a sua Carta Magna, a Constituição não existe mais. É apenas um amontoado de lixo, de sujeira. E é isso que esses empreiteiros globais querem. Eles querem desmantelar completamente a Carta dos nossos direitos. E eles estão destruindo a Constituição neste exato momento. Essa é a queda da República. A nossa nação está morrendo. Nós do povo precisamos nos levantar agora, nos envolver e pegar o sistema de volta. É a Carta Magna, a Constituição, que devemos fidelidade. Não a um partido político. Não aos políticos que estão vendidos, disfarçados nas cores da bandeira, enquanto ao mesmo tempo eles destroem tudo que esta bandeira sagrada representa. Nos dias de hoje, você pode olhar o globo terrestre e notar que ele está cercado com enormes nuvens. Elas rodam em torno do planeta.
Elas não conhecem fronteiras nacionais. Eles não seguem nenhum conjunto específico de leis. E estas são as grandes corporações. Eles basicamente controlam os políticos ao redor de todo o mundo. Isso porque eles têm todo o dinheiro. E os políticos precisam de dinheiro para promover as suas campanhas, porque eles têm que passar a imagem de que tudo isso é um processo democrático. Então eles controlam a imprensa, ou sendo seus donos, ou patrocinando as suas programações com propaganda das suas empresas. Eles têm uma quantidade enorme de lobistas no governo, e que têm uma enorme influência. Influencia o presidente e o Congresso. E assim a elite global se infiltra em todos os países. É assim com a China, com Taiwan, com o Tibete, com Israel, com as nações árabes, com o Brasil, com a Índia, ou qualquer outro local que tenha recursos que eles cobissem. E pela primeira vez na história, então, temos realmente essa nova forma de um império global. Barack Obama é um fantoche da nova ordem mundial. Ele tem que montar um banco mundial. Ele tem que destruir a economia americana. E ele tem que dar posse ao governo mundial. E não importa o quanto você, americano, goste do Barack, como cidadão deste país, temos que levantar agora e dizer não. Temos que nos levantar para preservar aqui uma república e um Estado de Direito que está sob grave ameaça. Nós, americanos, não queremos viver debaixo de um governo mundial. Das grandes empresas, pelas grandes empresas e para as grandes empresas. Essa criação de um governo único mundial não é sobre rosas e felicidade, paz e uma vida melhor. É sobre escravidão. Essas coisas prontas para acontecerem a qualquer momento nos Estados Unidos. A iminente queda da República Americana para o surgimento de um governo globalista. Essa transição, isso está sendo visto de uma forma bastante minuciosa por alguns setores da população americana. Eu coloquei no ar aqui, há uns meses atrás, uma reportagem em que um jovem pega a sua família, ele vai para as montanhas, ele se refugia nas montanhas, entre muitas armas. E ali ele mostra pela internet que ele está preparado. A qualquer momento ele pode pegar a sua família e ir para aquele local. Quando eu publiquei esse vídeo, muitas pessoas disseram que isso era paranoia, ou abreviado, noia. Isso não existe. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Isso existe, essa resistência existe e ela cresce a cada dia. Para você ter uma ideia, em Michigan, Estados Unidos, um grupo miliciano, um grupo de resistência, ele está sendo formado. Existem recrutas de todas as idades, inclusive mulheres, e até crianças já estão se alistando nessa milícia. Para lutar contra quem? Contra os senhores do mundo. Eles têm como principal adversário o presidente americano Barack Obama. Eles fazem juramento perante a bandeira americana de defender os princípios da Constituição daquele país. Eles estão se armando a cada dia. Eles estão se estruturando. Eles estão treinando tiro. Eles estão tendo treinamentos de guerra. E essas famílias americanas, que são pessoas de bem, pessoas comuns da sociedade, e que está neste momento já até arriscando as suas vidas, porque a imagem deles está na internet, eles estão se preparando para tentar se defender. Porque ninguém melhor do que eles, que vivem ali naquele momento, sabem que algo terrível está para acontecer. E isso é inevitável. E nós aqui do Brasil, nós ficamos observando também que o cerco está se fechando. Porque já existem denúncias de que há uma situação montada, como sempre, por trás de Colômbia e Venezuela, para ser o estopim de uma guerra em que os Estados Unidos pretendem, na verdade, dominar a América do Sul.
Bueno, este es un documento muy importante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos porque comprueba lo que hemos venido denunciando y en particular lo que el presidente Chávez ha venido denunciando, que detrás de este acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos está todo un plan de dominación regional, de dominación global. El documento desmonta ese discurso de Estados Unidos, tanto como Colombia, de que el acuerdo militar es simplemente una ampliación de una cooperación que ya existe, que es para combatir el narcotráfico dentro de Colombia. Este documento revela que los propósitos son justamente al contrario, los propósitos realmente del acuerdo militar y de la ocupación de Palenquero en particular es para atentar contra los otros países en la región. Se habla de operaciones militares continentales, se habla de operaciones de inteligencia, de espionaje, de reconocimiento, se habla del tema del narcotráfico como algo secundario. Entonces se comprueba aquí, ya, de una vez, se comprueba sin duda ninguna que la intención y el acuerdo militar realmente entre Colombia y Estados Unidos es una declaración de guerra en América Latina. A Guerra Fria já começou por aqui. Se ela é uma Guerra Fria real ou armada, isso é outra história. Mas os bochichos, as picuinhas estão sendo feitas. E é aquela coisa que você conhece da infância. Atravessa essa linha, puxa aqui meu dedinho, cospe aqui no chão. São essas coisas que estão acontecendo hoje. A Inglaterra já está voltando às Ilhas Malvinas. A Quarta Frota já está patrulhando águas brasileiras, queira você ou não. Hugo Chávez está tendo ajuda externa, auxílio, e a Colômbia está sendo usada. Já se fala não mais em 7, mas em 12 bases americanas. Na verdade, o domínio americano lá já está sendo praticamente completo. O cerco vai se fechando. As coisas vão ficando mais visíveis e cada vez essa visibilidade demonstra algo mais assustador, algo terrível. Fiquemos atentos, meus amados. E a guerra da informação é a nossa arma. Nós temos que informar, é legítimo informar. A informação é um direito de todo cidadão. Por isso eu te peço que aliste-se nesse batalhão do qual eu não sou general. Não há general, não há coronel, há à disposição de cada um fazer a sua parte. E é nesse momento em que podemos colaborar de alguma forma, informando. É a guerra da informação. Essa é a nossa guerra e ela é legítima. Final de semana, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Qual o seu time? Para quem você torce, afinal de contas? Eu confesso a você que eu narrei futebol. Eu fui narrador esportivo. Comecei em 87, parei em 2007. De 87 para 2007, 20 anos narrando futebol. 20 anos passa rápido, né? E eu posso dizer para você, meu amado, sem sombra de dúvida. Você que torce para o seu time de futebol, você está sendo enganado. O que você vê é um circo armado. Não há, na verdade, uma disputa. Há, na verdade, um acordo. O futebol é um dos grandes meios de alienação do povo. E o Brasil, por ser um país totalmente alienado, nele o futebol é totalmente incentivado pelos senhores do mundo. Há um total incentivo para o futebol, para que cada vez mais o povo fique preso. Que a população fique, então, agora, cada vez mais presa a essa questão de torcer por A, B ou C, achando que, na verdade, há uma competição. Existe um livro muito antigo que é proibidíssimo. Nem falar nesse livro não se pode. Mas quem sabe do que eu estou falando já leu lá muitas vezes, sabe muito bem que o que eu estou falando quanto ao futebol é verdade. Esse plano é antigo, não é plano novo. E no Brasil é futebol, nos Estados Unidos é basquete, futebol americano, beisebol e tantos outros. Em cada país, segundo aquilo que a população daquele local gosta, é que eles vão incentivando, então, esse tipo de atividade. Uma atividade que deixa a pessoa condicionada. Uma atividade que faz as pessoas gastarem, é como uma religião.
Você fala mal de um clube de futebol numa esquina, está arriscado você apanhar. Porque defendem o time de futebol como se fosse alguém da família. Agora, se você se lavar disso tudo, eu faço uma pergunta. O jogador do time principal está lá ganhando uma fortuna. Os dirigentes, a emissora de TV que transmite, todos estão faturando. E você? O que você ganha com isso? Você tem um futuro melhor? Você consegue trazer comida para o seu filho com isso? Você consegue, de alguma forma, dizer que você está trabalhando para o progresso de qualquer coisa, indo assistir o futebol, ligando a TV para assistir? Pare para pensar, meu amado. Observa o que é o futebol, se não é uma ilusão. E pior, a armação. Tudo armado. E não adianta ficar falando que é armado e continuar assistindo e dando valor a isso. Tem que largar de mão. Foi o que eu fiz. Eu não gastava com futebol. Eu ganhava com futebol. Mas eu vi que eu não estava sendo honesto. Então o que eu preferi fazer? Parei. Minha carteirinha está aqui, eu pego para você ver. Até hoje, depois de 2 anos, ainda está aqui, ainda a minha credencial. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma credencial oficial. Olha aí, deixa eu botar aqui para tu ver, ó. Larguei tudo. Eu parei de fazer futebol porque, na verdade, eu estava também cooperando para os senhores do mundo e iludindo a população. E eu dei um basta nisso, eu não vou ficar iludindo mais ninguém. Eu me arrependi disso, eu cansei disso. E por isso que eu estou falando para você aqui, meu amado. Se você puder, se livre do futebol. É um método de alienação, um método de condicionamento, que não te leva a lugar nenhum, tira seu dinheiro e te ilude. Você observa que a televisão, quando vai falar de futebol, os seus apresentadores abrem um sorriso largo nos lábios. Aquilo ali é subliminar. É para poder passar a imagem de que futebol é uma boa coisa, mas não é. O futebol não é uma boa coisa. Eles iludem a gente pela televisão quando falam do futebol. Na verdade, só ganha com futebol quem produz futebol. Eu parei de produzir, sendo narrador esportivo, para não cooperar nunca mais com essas safadezas, essas manipulações que iludem a população. E não fazem com que a população veja a verdade. Estão todos comemorando, não sei o quê, mas estão comemorando porque o Brasil vai sediar a Copa, porque terá Olimpíadas no Brasil. Todos comemoram e não sabem que o Tratado de Copenhague é a pior ferramenta já autorizada, já ortogada a esse domínio mundial contra nós. E está sendo feito enquanto o povo está comemorando e agradecendo o futebol e as Olimpíadas, das quais o povo não vai ter nada de bom, a não ser mais Big Brother, mais câmeras vigiando, mais repressão, mais leis contras, mais coisas aumentando, encarecendo, mais violência, mais crime e mais tudo que não presta. Please fasten your seatbelt, Senator Clark. We're landing. There are over 12,000 personnel quartered in each of those complexes.
Each complex is over 800 floors deep. Nós que temos na faixa de 40 anos de idade, nos lembramos muito bem de um seriado antigo da televisão, um seriado americano, em que um carro vinha no deserto e aparentemente naquele deserto não havia nada, a não ser areia, e de repente esse carro sumia, adentrando em um bunker, escondido, camuflado nas areias do deserto. E naquele local secreto, havia ali mais do que uma cidade. Havia toda uma situação preparada, montada. Esse seriado era o Túnel do Tempo. Mas para por aí. Agora, nós já sabemos que existem inúmeros bunkers. Os bunkers são locais subterrâneos próprios para que se viva ali durante um certo período de tempo, com tudo que é necessário para preservar a vida. Não de todos, mas de alguns privilegiados. Seriam hoje as Arcas de Noé. Isso existe. E a Rede Globo, aquela que tem credibilidade, porque quando eu falo aqui as pessoas não acreditam. Mas quando vê na Globo, aí passa a acreditar. É claro, a Globo não fala da forma que eu falo, porque eu falo aqui dentro do contexto da realidade. E a Globo fala disfarçadamente, mas muitas das vezes as falas são diferentes, mas o assunto é o mesmo. A Globo trouxe a notícia da Arca de Noé, onde eles pretendem preservar agora várias espécies, para que essas espécies escapem de uma situação qualquer terrível que vai haver na face da Terra. Nesta terça-feira foi lembrada nos 4 cantos do planeta a passagem bíblica que descreve a arca em que Noé reuniu todas as espécies de seres vivos para o repovoamento da terra depois do dilúvio. É que a partir de hoje, uma galeria gelada guardará sementes de vegetais do mundo todo. 50 graus abaixo de zero. Essa ilha gelada no extremo norte da Noruega foi escolhida para a construção de uma super caixa-forte subterrânea, capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios. No coração de Svalbard, uma gigantesca montanha coberta de neve, será guardado um dos maiores tesouros da humanidade. Amostras de sementes de todos os vegetais comestíveis conhecidos da Terra. Cerca de 4.500.000 espécies. As sementes vão ficar guardadas numa galeria construída a 125 metros de profundidade. A temperatura ficará ao redor de 20 graus negativos. Segundo os cientistas que desenvolveram o projeto, esse frio é ideal para preservar as sementes para sempre. O diretor do projeto conta que virão amostras dos 4 cantos do mundo, inclusive do Brasil. A primeira remessa foi enviada por nações da África, sementes de 120 espécies de arroz. Com mudanças climáticas e catástrofes naturais ameaçando nosso planeta, tínhamos que fazer algo assim, disse hoje, durante a inauguração, o primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que, embora o custo da obra, equivalente a 10 milhões de reais, tenha sido pago por países europeus, ninguém será dono absoluto da chave do cofre. O patrimônio é de toda a humanidade. Agora veja só, por que guardar sementes de plantas para um período futuro? É claro, meu amado. É para que se tenha o que comer depois que algo acontecer. Isso é evidente. Agora, o que vai acontecer? Vamos esperar. É esperar para ver. Há alguns meses atrás, eu publiquei no Verdade Oculta uma reportagem em que a Globo fazia propaganda de uma nova droga que chegava ao país. Muitas pessoas concordaram comigo de que havia algo estranho naquela reportagem. Também muitas pessoas disseram que eu estava vendo coisas. Agora, o Nível Fuchini, ele mandou para mim por e-mail um link do site da própria Globo, trazendo uma nova denúncia desse tipo. A denúncia que a Globo faz no site da Globo de Notícias diz o seguinte: remédio abortivo é vendido ilegalmente pela internet.
Olhando assim, é claro, é uma notícia importante, é uma denúncia. E é importante que se faça essas denúncias para que se haja, então, por parte das autoridades, uma atitude de não permitir que isso aconteça. É louvável. Mas quando você vai olhar melhor o texto que está nesse site da Globo, dessa notícia, você observa que há uma segunda intenção por trás. Na verdade, é mais uma propaganda. Por que nós podemos dizer que é uma propaganda? A propaganda, para atingir o seu público e para dar um resultado para a empresa que fabrica o produto, ela tem que ter alguns elementos que compõem a propaganda. Tem que se falar claramente do produto, tem que se dizer a que se presta esse produto, qual o público ao qual esse produto é direcionado, tem que se falar também, se possível, como conseguir esse produto, o seu preço e até mesmo o testemunho de alguém que usa para poder fazer uma avaliação do produto. Essa é uma propaganda. Quando você usa essa metodologia de propaganda explicitamente, você atinge o objetivo. E quando você usa subliminarmente ou camufladamente, o que seria mais apropriado, também atinge os objetivos. Porque os elementos que compõem a propaganda estão ali presentes nessa notícia, ou nessa denúncia, ou nessa informação. Vamos ler um trecho. Medicamentos abortivos de venda proibida no país, que podem até levar à morte de quem consome. Olha que a Globo sempre começa, igual da vez passada, falando de uma forma que coloca medo, né? Porque é uma denúncia, uma coisa proibida. Então, primeiro é colocar o medo, mas é um trechinho pequenininho, depois é só as benécias aparecem depois. Que podem até levar à morte de quem consome, podem ser comprados facilmente pela internet e tem inclusive propaganda em sites de relacionamento, segundo relatos de internautas e conforme constatou a reportagem do GL. GL não é gays e lésbicas, GL é a abreviatura que eles próprios usam para Globo. Entendeu? Então está GL no site. Pois bem, do que nós lemos até agora, pode-se tirar um pedacinho que diz assim, ó. Podem ser comprados facilmente pela internet. Então já vimos aqui que é um medicamento abortivo. É disso que se trata a propaganda. Já diz aqui agora que ele pode ser comprado facilmente. A facilidade para você comprar pela internet. Porque tem propagandas dele nos sites de relacionamento. Então já está te dando a dica de onde encontrar. E aí segue. Na semana passada, dia 16 de novembro, o GL, Globo, entrou em contato por e-mail e também por MSN. Olha, as formas de você contactar. E-mail e MSN. Com uma mulher, após encontrar seu perfil no site de relacionamentos do Orkut. O caminho é esse. Vai no Orkut, pega lá o MSN ou pega o e-mail e o contato é feito por ali. Olha a propaganda, vamos seguir. Relatos de pessoas que compraram dela o tal remédio que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Que é um dos nomes comerciais do qualquer coisa. Substância abortiva. Nas mensagens, adolescentes e mulheres jovens agradeciam pelo fornecimento do remédio. Bom, agradecimento é uma forma de expressão de quem ficou satisfeito. Então aqui a Globo está dizendo que o remédio funciona. Tá certo? Ou o raciocínio está errado? O MIS ou qualquer coisa serve para induzir o parto em mulheres com dificuldades para ter dilatação, para expulsar os fetos que ficam presos no útero, após abortos naturais. Desde 1998, a comercialização para o público em geral é proibida no Brasil. Segue o noticiário, escrito no site GL da Globo. A reportagem manteve contato por 2 dias com uma pessoa que dizia vender o medicamento. Ela falou, gastar só 2 dias para resolver tudo. O valor era de R$ 370 por 4 comprimidos desse remédio. E também de um outro abortivo. Na quarta-feira, dia 18, o depósito foi realizado. E no sábado, dia 21, o remédio chegou pelo correio. Então demoraram só 2 dias, é muito rápido.
é cômodo, porque chega na casa das pessoas, e o preço você já prepara, são R$370. É isso que a Globo está dizendo. E aí agora chega a declaração, que é importante, faz parte da propaganda. A declaração de quem usa, é um testemunho. Para fulana de tal, curitibana, os perigos desse remédio é uma imagem feita por ele ser proibido no Brasil. É feita muita propaganda em cima contra, para pôr medo nas pessoas, diz a estudante. Você já viu que o público-alvo são jovens estudantes. Você já viu ela dizendo agora que esse remédio, na verdade, é uma propaganda negativa para pôr medo, mas que não precisa ter medo, porque ele funciona bem, porque os outros também agradecem por aí afora. Meu amado, só não enxerga quem não quer, né? A visão nossa fica embaçada, escurecida até o momento em que você passa a definir a forma de ver as coisas. E quando você vê as coisas com um olhar mais atento, você observa que tem algo de podre no reino da Dinamarca. Você observa que debaixo do angu tem caroço. Você observa que não há apenas a consistência natural. Há por trás dela toda uma fermentação. Você está me entendendo? Fique mais atento, principalmente à pior delas. Essa que tem um poder muito grande de alienação. Ainda esses dias um amado meu aqui dos trabalhos nossos me dava um termo novo que eu não conhecia. O alienate. A mistura do alienado que quer ser Illuminati, então se transforma no alienate. E o que tem de alienates hoje por aí não está no gibi. Porque estão, na verdade, condicionados a saber o que o sistema quer que ele saiba. E ele acha que ele sabe a verdade. É um alienate. Ok, meu amado? Fique aí atento a tudo que você vê, ouve e lê, principalmente vindo da mídia, que é controlada pelo sistema, que é controlada, por sua vez, o sistema pelos senhores do mundo, que são os nossos adversários. Muitas das vezes nós não nos perguntamos sobre alguns detalhes que passam despercebidos e que, para nós, não tem importância nenhuma, nenhuma mesmo. Mas, por que será que essas questões às quais eu estou me referindo não são importantes para nós, mas são tão importantes para os senhores do mundo? Um exemplo está no dinheiro. Vou chegar pertinho aqui, você vai ver melhor essa moeda. Aqui está. Esse rosto. Te lembra o rosto da Estátua da Liberdade? Olha aqui, na nota também. A de R$2, a de 5. Por que o dinheiro, que é o amor a ele, que é a raiz de todo mal, assim está escrito, assim eu creio. Não só porque está escrito, mas porque também é evidente. Basta observarmos com atenção e vamos ver que realmente o amor a isso aqui é a raiz de todo mal. E por que esse que é o objeto pelo qual o amor a ele é a raiz de todo mal traz essa figura? Não só na nota, como também na moeda. Não só na moeda atual, nem na nota atual, mas também em muitas notas e muitas moedas, porque já foram diversas vezes repetidas em notas brasileiras e moedas brasileiras essa mesma imagem. Essa figura que parece-se com a Estátua da Liberdade, parece também com a Colômbia, que aparece nos filmes de Hollywood, ela diz respeito a alguém conhecida no mundo, não no mundo de hoje, mas no mundo de outrora, porque foi uma grande rainha. Ela é considerada, inclusive, a rainha dos céus, ou a mãe do céu, dada a importância dessa mulher. O seu nome é Semíramis. Ela, na verdade, é parente, vem a ser parente de Noé, da Arca de Noé. Porque Noé teve um filho chamado Cão, ou Cã. Esse teve um filho chamado Cush. E Cush teve um filho chamado Nimrod, um grande caçador, que também foi um grande opositor ao Deus que a Bíblia prega. E o que aconteceu então? Esse Nimrod conheceu uma mulher, essa mulher da nota. E por que ela é tão importante assim? Porque até hoje essa mulher é lembrada nas notas do planeta.
lembrada nas homenagens das grandes estátuas, é lembrada nas naves espaciais, é lembrada em países, é lembrada em tantas e tantas homenagens. Pessoas ilustres até põem seu nome em filhas, como a princesa Diana. Sim, Semiramis, é a mesma. Personagem de quadrinhos, super-heroínas, como a Mulher Maravilha, é a mesma. Por que essa mulher é tão importante assim? Quem é ela? Eu não vou aqui, dessa vez, te dar mastigado. Eu quero que você investigue. Eu quero que você mesmo faça uma pesquisa sobre quem é Artemis ou Artemis, quem é Ísis, quem é a Mãe do Céu, quem é a Rainha do Céu, quem é a Virgem Maria. Não aquela que nós conhecemos, mas essa que o mundo mostra em todos os cantos. Quem é a Estátua da Liberdade? E quem são tantas e tantas outras, com tantos e tantos nomes, mas que, na verdade, trata-se da mulher da nota que está no meu bolso. Por que essa mulher é tão importante? Quem é ela, afinal? O que ela fez para ser tão importante assim? Pesquise, meu amado. E a gente, com certeza, nós iremos voltar a tocar nesse assunto em breve. O meu amado, estimado amigo Marcos, de Israel, no Oriente Médio, o pessoal chama de Terra Santa, eu não ouso falar isso, mas é outra história. Ele faz um cálculo bastante interessante. É o cálculo da marca da besta, porque a palavra de Deus, em Apocalipse, o livro da Revelação, nos exorta a fazer esse cálculo. Calcular o número de um homem. E esse número é 666. Então, de posse dessas prerrogativas da Bíblia, o irmão Marcos, meu amado querido Marcos, de Israel, ele juntou as letras do nome Barack Hussein Obama. E no cálculo de letra por letra, somando uma a outra, ele encontra o 18. Então ele pega agora esse 18 e divide por Barack Hussein Obama, divide por 3, o homem tricotômico, corpo, alma, espírito. E quando ele divide 18 por 3, ele encontra 666. Seria Barack Obama o anticristo? É o que calcula o Marcos de Israel. Obrigado pela participação, Marcos. Que o Senhor continue te abençoando. Shalom. A agenda global segue correndo em passos largos, em ritmo acelerado. E quanto mais nos aproximamos do final, mais rápido as coisas acontecem. O governo norte-americano, ele está sempre na frente, junto com o governo britânico, na questão de atender às necessidades da agenda do sistema globalista. E as novas leis americanas, que estão sendo empurradas contra o Congresso, ao contrário do que Obama dizia. Obama, durante a sua campanha, foi enfático ao dizer que toda lei teria 5 dias online para que todo cidadão norte-americano pudesse conhecer as novas leis antes delas serem votadas. Mais uma vez, Obama mentiu. You, the public, will have 5 days to look online and find out what's in it before I sign it. So that you know what your government's doing. As leis têm chegado no Congresso americano em cima da hora da votação. Não há tempo nem para ler o que a lei diz. We're physically in the House of Representatives a copy of what we're voting on. Mr. Speaker, I have to say that I am outraged. Here we are getting ready to vote on a piece of legislation, and we haven't even seen 300 pieces of this legislation. No one can even find the bill or even knows where it's at. Isso é normal, porque não deveria ser, mas é corriqueiro. Em várias casas legisladoras, não só dos Estados Unidos, mas também no Brasil, nós vemos isso acontecer o tempo todo, em que as leis chegam em cima da hora para ser votadas, e quem vota com o governo tem que votar, porque não tem o que discutir. Mas lá nos Estados Unidos, o Obama disse que acabaria com isso, e não acabou.
As leis são empurradas goela adentro de todos, em ritmo acelerado, porque eles têm muita pressa. E agora a lei que Obama colocou lá, e que o Congresso votou, e que já está aprovada, diz que cada cidadão, em cada local, na avaliação de qualquer servidor público ou até da iniciativa privada, se ele demonstrar qualquer atitude suspeita, a polícia deverá ser chamada imediatamente para averiguar quem é aquela pessoa e o que ela está fazendo. É o fim do mínimo de liberdade que se tinha. O governo local, o governo estadual, se junta com o governo federal americano para formar uma tropa de elite, para formar uma operação mosaico, para todos eles fazerem parte, então, de um time, de uma equipe construída, montada, elaborada para fiscalizar o cidadão americano. O negócio está ficando muito estreito. Os filhos estão sendo cooptados nas escolas para vigiar os pais dentro de casa. Porque com essa lei e muitas outras que estão passando goela adentro lá no Congresso, empurradas pela garganta dos parlamentares, dentre essas leis, a lei do CO2, da emissão de carbono, diz que o chefe de família, as casas, as residências não podem gastar mais energia como antes. Não pode mais gastar água como antes. E os fiscais disso são os alunos das escolas, que fiscalizarão seus pais, suas mães e receberão para isso. Parece um enredo de gibi, um enredo de histórias em quadrinhos de desenho animado, mas não é. Isso é real, mas nós não chegamos ao pior. Longe disso ser o pior. O mais cruel de tudo, o mais sanguinário de tudo, o mais covarde de tudo, o mais pernicioso de tudo, o mais terrível, o mais infame de tudo, é a forma com que essa lei, contempla, entre aspas, os pastores evangélicos americanos. Os pastores evangélicos da religião protestante americana estão tendo agora as maiores oportunidades profissionais de suas vidas. Isso parece conto de fadas. Isso parece uma história criada por Stan Lee nos áureos tempos do gibi da editora Ebal, que você que tem mais de 40 anos já deve ter lido. Isso é fabuloso. Os roteiros de Hollywood são interessantes? Você já reparou como o americano é bom de bolar um bom roteiro para Hollywood? Não vamos querer nós achar que essa inteligência maligna que esses homens têm é só para nos entreter com o cinema. Nananina, não. Essa inteligência direto do trono de Satanás, ela é enviada a esses homens que compactuam com Satanás, que oferecem o holocausto de crianças a Moloque, a cremação de cárie, que oferecem na noite de Halloween crianças e mais crianças em sacrifício para o demônio. Essa afinidade que eles têm com o seu pai, Satanás, o diabo, não é para nos entreter com os filmes de Hollywood e seus roteiros maravilhosos. Tem muito mais coisas que esse pessoal elabora e que não foram apresentadas para nós ainda porque não chegou a hora. E uma dessas coisas terríveis eu não tenho dúvida. Não tenho dúvidas. É a questão de assalariar os pastores. É a questão de cooptar esses pastores para agora fazerem parte de um time, o time de Satanás, que vai agora conduzir a todos aqueles que esses pastores conseguiram alienar, permitindo que seus membros não conhecessem a verdade, permitindo que seus membros continuassem torcendo para clubes de futebol, que é ilusão, permitir que seus membros continuassem vidrados nas novelas da TV, olhando o que não presta,
acreditando nos noticiários da televisão, que é a janela de Satanás. Esses que deixaram as suas ovelhas presas nos seus apriscos, ao contrário da Bíblia. Se você perguntar a qualquer pessoa hoje, qualquer irmão, qualquer pessoa que frequente igreja evangélica, denominações, você faça esse teste. Pergunte assim: olha, quando aquele pastor saiu e foi atrás da ovelha perdida, aonde aquele pastor deixou as 99? Dificilmente alguém vai te dizer que não foi no aprisco. A grande maioria vai te responder: ele deixou no aprisco. Isso é uma mentira. Isso é o inverso. Isso é o contrário do que está na Bíblia. É só um exemplo. Mas por que está assim? Porque os pastores aprenderam assim e não se preocuparam em ver a verdade, estão alienados, condicionados ao sistema, criado dentro das religiões. Eu não salvo uma. Eu sou radical, todas. E também a religião cristã e também o protestantismo, o evangelismo, o que você quiser chamar. E essas ovelhas hoje estão no aprisco, porque assim aprenderam errado. E dentro desse aprisco, os seus líderes fazem o que querem com elas. Isso todo mundo vê. Isso é explícito. E também os senhores do mundo que criaram esse sistema justamente para aprisionar as ovelhas no aprisco, onde não há pastagem nem há água viva, há apenas um mundinho criado gospel. É o mundinho gospel do show gospel, o mundinho gospel do DVD gospel, o mundinho gospel das denominações gospel, mais de 20 mil só no Brasil. É o mundinho gospel dos artistas gospel. É um ecossistema gospel criado, uma abóboda que aprisiona. Não dizem que é a era de Aquários? Eles creem nessas coisas. Era de Aquários para aprisionar o peixinho dentro do aquário. O cristianismo não tem como símbolo o peixe? Analise, meu amado. Olha, voltando ao que está acontecendo de terrível. Os Estados Unidos estão assalariando pastores. Os pastores estão já recebendo, a lei respalda isso, isso está sendo feito, para ser mais um agente do governo, para fiscalizar, para entregar, para poder conduzir. Todos para a lei repressiva americana que vigia o cidadão, protegendo o sistema do próprio cidadão americano. O adversário não está do lado de fora, está do lado de dentro. Assim o governo pensa. O governo americano comandado pelo governo das sombras. Porque atrás de Barack Obama, o marionete, estão os senhores do mundo com Henry Kissinger e companhia. Inclusive FHC. Entre tantos outros. Então, meu amado, nós vamos ver agora a reportagem. Nós vamos ver a reportagem de Alex Jones sobre esse assunto. E você não fique abismado, porque tudo isso é real, tudo isso está acontecendo. E isso é terrível. E Alex Jones vai ser enfático e vai dizer: o final dessas ovelhas será nos campos de concentração da FEMA. Nos Estados Unidos, o governo está federalizando a polícia local. Os estados americanos agora estão autorizados a coletar informações importantes sobre terroristas e seus aliados. E o Centro da Seleção de Terroristas está pronta para ajudá-lo. Esse vídeo, produzido pela Segurança Interna, é visto por todos os departamentos americanos. E como equipe formada por servidores públicos do local, estadual e federal, nós temos uma excelente oportunidade para analisar o quadro e resolver o problema, antes que esses terroristas possam atacar de novo. Estado, município e a polícia da cidade agora recebem suas ordens diretamente do DHS e FEMA, os vídeos e manuais de treinamento para manter a paz. Agora todos são guardiões da República e polícia secreta. Veja lá embaixo, há uma mulher tirando fotos da barragem. Alguém ligou para o 911 e informou que essa mulher é suspeita. Como você supõe, ela vai ser uma suspeita da categoria 3. Isso é muito importante, não deixe que ela saiba que nós sabemos. Tanto quem enviou como a pessoa enviada tem que ter a certeza de que ela não ouviu a conversa pelo rádio da polícia. Fique onde está. Eu posso te pedir para que espere aqui, por favor? Todas as atividades diárias do cotidiano das pessoas.
será observada como um espantalho que observa a plantação. O funcionário público não deve se afastar, e sim ficar olhando toda a atividade incomum e estranha dentro do carro. Deve observar dentro do carro as máquinas fotográficas, binóculos, equipamentos de vídeo, GPS e outros. Se existirem colchões dentro do carro, sugere que eles estão vivendo em algum lugar, desde a sua criação. A segurança interna e o Northcom foram criados para dominar o povo e os estados, não para lutar contra a CIA que criou a Al-Qaeda. Patrióticos membros das forças militares e policiais, com grandes riscos para suas vidas e suas carreiras, a todos os membros das polícias nos Estados Unidos e também do Exército, foram enviados esse filme que você assistiu, juntamente com todos os manuais de aplicação da lei, com livros, documentos e vídeos. O relatório distribuído para aplicação da lei contém lista de proprietários de armas, libertários e constitucionalistas como potenciais terroristas. O documento escrito pelo governo federal passou a lista, e nela está Rumpel Bob Barr e adesivos com a bandeira americana. É considerada apetrecho perigoso e é ligada à supremacia branca. Na antiga União Soviética, a Alemanha nazista e a China maoísta, o principal trabalho da polícia não era o combate ao crime. Nas formas totalitárias de governo, os policiais são responsáveis pela aplicação da política, ou comissários, como eram conhecidos na Rússia. É seu trabalho espionar o cidadão e intimidar o exercício da liberdade da expressão. Uma vez que um clima de medo foi alcançado, o público começa a autocensura para encerrar. Uma vez que as pessoas têm sido intimidadas para retirar do campo da batalha intelectual, os tiranos têm a mão livre para expandir a sua opressão e pilhagem dos servos desamparados. O homem e uma mulher estão em transe. Eles ficam em casa ou no trabalho e nem sequer falam com seus filhos. Eles deixam a televisão ligada e eles deixam as mensagens alienadoras definir a ordem em suas vidas. Se nós queremos uma revolução contra esses engenheiros sociais e contra a ditadura científica, temos que começar a voltar ao básico, fazendo churrascos, conhecendo os vizinhos, amando os maridos e esposas, passar o tempo com os filhos, desligando a televisão e voltando para a cultura humana real. Essa falsa cultura alienadora que aí está, que sobrepõe sobre a nossa vida diária, está deixando o público literalmente em transe. Temos que de alguma forma chegar a eles e tirá-los desse transe. E como os globalistas estão destruindo o nosso padrão de vida e trazendo seu estado de polícia, um monte de pessoas estão começando a acordar e estão percebendo que o que foi dito durante toda a sua vida era uma mentira. Mas é necessário que nós, o povo, que estejamos lá para chegar aos nossos colegas americanos e os nossos companheiros seres humanos e mostrar-lhes a verdade. Mas a ditadura científica precisa mais do que apenas uma rede de polícia secreta para realizar seu plano. Cidadãos espiões em todos os níveis da sociedade têm sido recrutados. A função é manter os olhos e ouvidos focados em tudo, incluindo vizinhos, colegas de trabalho, o que fazem e comentam. Mais de 50 mil executivos do setor privado foram recrutados pela FEMA secretamente para servir como informantes adjuntos do FBI no âmbito do programa Infragard. Agora existem mais de 75 mil pastores evangélicos que servem a FEMA em suas denominações e com equipes. Os documentos internos da FEMA revelam que a maioria dos pastores dos Estados Unidos agora servem como agentes do governo das sombras. Eles também são instruídos sobre como e o que eles pregam em suas igrejas. Depois que a lei marcial for decretada, controlar a dissidência pode ser algo crítico. E é justamente para isso que os pastores evangélicos e sua equipe estão sendo preparados. Essas equipes de pastores estão andando na corda bamba. Ficam entre as necessidades do governo e os desejos do público. For the clergy, one of the biggest tools that they will have in helping calm the public down or obey the law is the Bible itself, specifically Romans 13. Eles preparam suas ovelhas, como ovelhas conduzidas ao matadouro, com o confisco de armas, a vacina obrigatória, e dizem aos fiéis que é uma bênção ter suas famílias divididas e colocadas em campos da FEMA. O que é uma inversão e o que é uma reversão? Você vai saber agora, porque nós vamos passar aqui uma reportagem em que o sistema
inverte uma situação. Mas está muito difícil de se acreditar no que o sistema inverteu. E agora algumas pessoas não estão dando crédito. Aí há a necessidade da reversão, ou seja, de fazer com que as pessoas voltem a dar crédito àquilo ao qual as pessoas não estão dando mais crédito porque já sabem que é uma mentira. De que eu estou falando? Do aquecimento global. Muitas pessoas já sabem que o aquecimento global não é uma verdade. Que o homem está proporcionando o planeta a cada dia esquentar mais e acabar destruindo esse planeta. Muitas pessoas já sabem que isso não é verdade. Não falo nem por causa do escândalo, porque antes do escândalo muitas pessoas já sabiam. E agora cabe às emissoras ligadas aos senhores do mundo em cada país, em cada localidade do planeta, disponibilizar suas programações para reverter o quadro. Ou seja, provar por A mais B de que realmente o planeta está aquecendo, de que realmente nós, os humanos, estamos causando isso e que nós estaremos então assim contribuindo para a destruição do planeta. Eles têm que manter a mentira viva como verdade. Então tem que começar a reverter o quadro, porque a mentira está indo por água abaixo. E como a Globo faz? Vamos analisar pedacinho por pedacinho, trecho por trecho, esse vídeo da Globo, em que ela tenta manter viva a imagem mentirosa de que nós, seres humanos, somos culpados por um suposto aquecimento global que sequer existe. Os cientistas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, da ONU, fizeram esta semana sua quarta e última reunião do ano. Eles reafirmaram o que foi a pior notícia de 2007, talvez do século. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. Bom, começa com os cientistas do PPC, do PCC, do PTT, sei lá de quê, que são credenciados pela ONU. Então são pessoas dignas de total credibilidade. A reportagem começa dizendo que esses homens estão dando a pior notícia do século. Para mim é a mais mentirosa do século e não a pior. Ele só errou na questão de transformar o que é mentira em pior, né? Porque é a maior mentira do século. E ele continua dando duas notícias. A notícia número 1 é de que o planeta está aquecendo. E a notícia número 2 é que a causa desse aquecimento, ou a culpa por isso, é nossa. É de nós, seres humanos. Vamos continuar. Ganharam o Prêmio Nobel da Paz, mas não a unanimidade. Alguns cientistas ainda desconfiam da gravidade do problema e questionam os estudos do IPCC. E o repórter enche a boca para dizer: ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Como se o Prêmio Nobel da Paz fosse grande coisa. Na verdade, não só o Prêmio Nobel da Paz, como a própria ONU, como esses próprios cientistas marionetes, todos foram criados pelos próprios senhores do mundo. Então não é nada de CEO, o Prêmio Nobel da Paz. Foi um prêmio dado por eles mesmos, para eles mesmos. Eles próprios criam o prêmio, eles mesmos ganham os prêmios. Isso não há nada de alta relevância nisso. Isso não tem nada de se, então porque eles são os caras do Prêmio Nobel, eles são os donos da verdade. Não, de maneira nenhuma. E o repórter continua, e agora ele já começa a inserir uma falsa verdade, dizendo que não ganhou a unanimidade porque os outros cientistas colocam dúvidas, não sei o quê. Não é dúvida não. A verdade é que os cientistas ao qual ele se refere foram aqueles que ficaram desempregados. Aqueles que não conseguem mais emprego em lugar nenhum, porque o próprio sistema desses que criaram a ONU, que criaram o Prêmio Nobel da Paz, que dá o Prêmio Nobel da Paz para eles próprios, esses acabaram com o emprego dessas pessoas. Esses cientistas já não têm mais nenhuma credibilidade perante a classe científica mundial. Por quê? Porque eles defendem a verdade. E os valorizados são os que defendem a mentira do aquecimento global, mas que vem de encontro àquilo que querem os senhores do mundo. Então o repórter agora fala uma falsa verdade. Ele diz que esses cientistas, eles desconfiam, né, da questão do aquecimento global. Não, eles não desconfiam não, eles têm certeza que o planeta não está aquecendo. É por isso que eles ficaram desempregados, é por causa dessa certeza. Vamos continuar. Recentemente eles foram ouvidos pela televisão inglesa num documentário que começa assim. Recentemente eles foram ouvidos pela televisão inglesa.
Ou seja, ele é um tipo de pessoa que está ali fazendo um alarde, a televisão vai lá ouvir eles para ouvir o que eles estão dizendo. Não, não foi isso não, meu amado. A televisão inglesa produziu um vídeo sobre isso. A televisão inglesa esqueceu em um determinado momento do tempo de que ela tem obrigações com os senhores do mundo e ela produziu esse vídeo. Não é simplesmente deu ouvido a um grupo de bobos, não. Não é isso que o senhor está querendo dizer aí que é a verdade, não. A verdade é que foi produzido esse documentário ouvindo os cientistas de verdade e não os que foram comprados pelo sistema para poder, de uma forma sofística ou se utilizando de sofismos, afirmar o que os senhores do mundo queriam que afirmasse. Então ele chama para a gente iniciar vendo o vídeo, vamos então assistir o vídeo da farsa que eles dizem. O documentário em inglês procura dar um nó em tudo o que aprendemos sobre mudanças climáticas. Você viu o âncora, aquele que fica no estúdio, dizendo que a televisão inglesa ouviu as pessoas que não acreditam no aquecimento global. Agora você viu o repórter que está fazendo a reportagem dizendo que o documentário da TV inglesa. E aí nós ficamos assim então, mais uma vez, entre dois pontos. É um documentário? Claro que é um documentário. Mas por que que o âncora falou que a TV inglesa resolveu ouvir essas pessoas? Para menosprezar, meu amado. O repórter começa dizendo que deram um nó em tudo que aprendemos. Nós não aprendemos nada. Eles querem empurrar a goela dentro da gente, alguma coisa que não existe. Nós não aprendemos nada disso. Não é querer dar um nó no que nós aprendemos. Nós não aprendemos nada. Nós simplesmente somos reféns das informações que vocês lançam. E nós não podemos nos defender. Nós temos que ouvir o que vocês estão falando, porque não é um telefone, não é internet que dá para ir e vir. Nós somos só receptores, então só recebemos. Então, na verdade, nós não aprendemos nada. Já começa errando, mostrando que nós aprendemos e foi dado um nó no que nós aprendemos. Não, nós não aprendemos. Nós fomos mal informados, essa é a verdade. Eles, o repórter segue dizendo eles, ou seja, quando fala eles, já é uma discriminação. Porque eles não somos nós. Então, nós temos um lado, nós. O outro lado é eles. Eles não estão do nosso lado, eles estão do outro lado. Quando ele usa eles, já é uma forma subliminar de nos fazer entender de que eles não compactuam da mesma informação que nós, de que nós estamos certos e que eles estão errados. Por isso se usa esse eles, como o repórter usou. Vamos seguir. Para eles, o clima da Terra sempre sofreu variações. O aquecimento que estamos vivendo seria natural. Repara bem na conjugação do verbo. Para eles, o aquecimento seria natural. É uma conjugação de verbo já perniciosa, mal intencionada. Porque se não fosse mal intencionado, o repórter diria: para eles, o aquecimento que estamos vivendo é... Mas ele coloca, para eles, o aquecimento seria... Vamos seguir. A Terra está ficando de fato mais quente, mas a causa não é o gás carbônico, diz o professor Tim Ball, da Universidade de Winnipeg, no Canadá. Tudo o que é dito no documentário A Fraude do Aquecimento Global é contestado pelos cientistas do IPCC, o grupo premiado com o Nobel. Mas tudo que é dito por esse documentário é contestado pelos cientistas do PPPPCC, que são premiados pela ONU. Olha como é que eles puxam a sardinha para que você acredite que esses estão certos e os outros errados. Porque esses têm diploma, esses têm gabarito, esses têm prêmio. Meu amado, esse prêmio que eles ganham, eu volto a dizer, é o prêmio que eles mesmos fazem. É tudo eles. Não há um órgão que premia e uma pessoa ou outro órgão que conquista esse prêmio, não. É eles mesmos. São tudo eles. Então, mas é uma forma que tem, porque as pessoas não sabem disso. É uma verdade oculta. Então as pessoas creem que esses têm mais capacidade para saber da verdade do que aqueles que não têm prêmio nenhum. É por isso que nós dissemos aqui, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais ela tira diplomas de graduação, mas ela se transforma num alienate, um alienado que acha que é Illuminati. Isso é inevitável. E a sociedade já acostumou com isso. Quem tem doutorado, quem tem PhD, tem uma condição de falar e que todos vão acreditar e tem muito mais credibilidade do que um cara comum que não tem quase que estudo nenhum
e que não tem todos esses prêmios e essas condecorações. Vamos seguir assistindo. É correto dizer que mudanças climáticas sempre existiram, diz Léo Maia. Mas o aumento de temperatura que vivenciamos nos últimos 50 anos, tão grande e em tão pouco tempo... Note uma das marcas registradas dessa televisão, um americano falando. O americano tem o direito aí de falar em favor da tese mentirosa do aquecimento global, porque americano passa credibilidade. No momento em que o repórter apresentou o cientista que está desempregado, que perdeu sua carreira, porque contrapôs-se a tudo isso que está aí, esse cientista não abre a boca para falar, porque não pode falar nenhum americano contra os interesses da Globo. A favor dos interesses da Globo é que os americanos falam, porque a Globo já acostumou de que os americanos todos são dignos da máxima credibilidade. Por isso, nas suas reportagens, sempre tem um americano falando como esse que você ouviu aí falando. Agora repara uma coisa, quando tocam no assunto de CO2, aparecem animais. Por quê? Além disso, a concentração de CO2 não foi predominante para esses aumentos da temperatura. Porque eles acusam os animais de soltar pum. E o pum dos animais, junto com a respiração do ser humano e também os puns dos seres humanos, para eles é que vem causando esse problema todo do aquecimento. É isso que eles falam. E essa é a justificativa que eles estão tentando arrumar para eliminar todo mundo. Claro, num processo gradativo, até chegar a esse ponto, não começando por ele. Mas o objetivo, claro, você sabe que é esse. Vamos seguir assistindo aí. Essa variação da atividade solar faria a temperatura no século XX. Ah, eles têm um brasileiro ilustre no meio do IPPCC qualquer troço? Ué, por que não botou esse camarada para falar já antes? Porque nós sabemos do que ele fala, nós entendemos bem, ele fala português, ele é brasileiro. Por que colocou americano primeiro? É claro que é por causa da credibilidade que eles criaram na população de que americano só fala a verdade, que americano é um povo bom, excelente, que nunca erra, que é o aferidor da medida, né? É isso aí, por isso é que coloca. Agora no final, para que nós possamos entender realmente tudo, eles colocam um brasileiro falando, um brasileiro credenciado pelo IPCTT qualquer coisa. Né? Não vou nem repetir essa sigla para não dar moral a eles, que eles criam um nome bonito, né? Não sei o que, do painel, não sei o que, de blá blá blá. Tudo história, meu amado. Isso é tudo para iludir a gente. Isso aí é tudo mentira, tudo ilusão. Esses caras são comprados pelo sistema. Só faz parte do grupo quem participa do sistema. Quem não participa não faz parte, não tem como fazer parte. Por que você acha que o rei gravou as baleias? É porque é da Sony Music. Ou será que as coisas não se encaixam? A Sony é Artemis, é a Diana dos Éfesos, é a Colômbia, é a Semiramis, é tudo a mesma coisa, é Isis. Por aqui eu paro porque eu não aguento gravar falando sobre essa emissora que eu fico chateado. Vejam que lindo! Bravos, contentes, alegres e animados soldados, cantando e caminhando em direção à ponte. E que ponte maravilhosa! Essa ponte interliga o país da Colômbia ao país de Hugo Chávez, a Venezuela. Mas o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, está muito cabreiro com os Yankees do norte, da América do Norte. Os imperialistas. Ele já mandou Bush para tudo enquanto é lugar. Aqui há pueblo digno, Yankees de mierda. Váyanse al carajo 100 vezes. E agora, com as instalações das bases americanas na Colômbia e o suporte bélico, armamentista, militar, financeiro dado pelos Yankees,
aos irmãos colombianos tem preocupado Hugo Chávez, a ponto de Hugo Chávez desconsiderar as questões diplomáticas e mandar destruir a ponte. Não, não é essa a ponte. É essa aí. Mas isso não ficará assim, porque a ministra das Relações Exteriores, ela já disse em alto e bom som espanhol, ou castelhano, ou castelhano, como você quiser, de que vai reclamar com o tio Sam, com o papai, com os senhores do mundo, com a Organização das Nações Unidas, a denunciar estos graves hechos al secretario general de la OEA y ante el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mas, é claro, a Venezuela se defende e diz que não houve nenhuma atitude antidiplomática. Pasos peatonales son de fabricación artesanal, no están contemplados en ningún convenio internacional, por lo tanto, se tomó la decisión de destruir. E não queiram tirar farinhas com Hugo Chávez. Seus mísseis alcançam 300 quilômetros. 300 quilômetros de alcance. Agora, nós brasileiros estamos tranquilos, porque o nosso general já falou, se vir para cá, vai levar. Não entrem em nosso território, que nós temos forças suficientes para repelir qualquer ataque. E nesse disse-me-disse, nesse gueri-gueri, nesse me catuca no catuco, te catuco no catuco, te catuco no catuco em ritmo de samba, segue-se os dias passando, até que venha pior, a guerra. Vida extraterrestre. Como tem pessoas através do Verdade Oculta que me pedem para tocar nesse tema, para tocar nesse assunto de vida extraterrestre. Meu amado, alguma coisa está para acontecer com relação a isso. Eu não sei o que. Não vou aqui especular, mas algo está para acontecer. Mesmo porque, já há algum tempo para cá, a mídia tem dado mais atenção a essas questões, sobre questões de extraterrestres. Para você ter uma ideia, a Globo, que é a encarregada de fazer aqui o trabalho dos senhores do mundo, de nos desinformar e de formar opinião, ela está colocando agora essas matérias aí. De vez em quando surge uma sobre disco voador. Esses dias mesmo nós tivemos uma matéria de que foram divulgadas documentos que comprovam que discos voadores apareceram aqui, ali ou lá. E aqui nós ficamos então observando, por que será que a Globo e a mídia em geral, por que os senhores do mundo agora querem que nós venhamos a acreditar em vida extraterrestre, em invasão de outro planeta? O que estará por trás de toda essa artimanha deles, de nos fazer crer nessas questões? Eu não estou aqui dizendo que existe ou que não existe, eu não vou entrar no mérito. O que eu estou falando aqui é sobre a propaganda que passa a ser feita então sobre esse assunto. Veja a Globo, por exemplo, o que nos traz. O mundo pôde ver hoje pela primeira vez arquivos surpreendentes de objetos voadores não identificados. Um dos casos mais intrigantes foi há 17 anos, como conta Marcos Lozecan. Era um avião da Alitalia que se preparava para pousar no Aeroporto Internacional de Heathrow, em Londres. De repente, um objeto voador não identificado teria passado raspando, apenas 300 metros acima do avião. O objeto, do tamanho de um míssil, foi visto pelo comandante e pelo copiloto. O incidente aconteceu em 1991 e só agora foi revelado pelo Ministério da Defesa da Grã-Bretanha. Os 19 arquivos revelados até agora contêm imagens como estas, registradas no interior da Inglaterra por pessoas que acreditam na existência de discos voadores. Agora você vê, 16 anos se passaram
para que agora eles achassem que é justo, ou que pelo menos é a hora, é o momento de dar essa informação para nós, dessa aparição de OVNI, constatada e reconhecida oficialmente por esses grandes órgãos. Por que será que só agora revelaram essas informações? É porque chegou a hora, meu amado. Tudo eles fazem na hora. Eu já falei sobre isso aqui. É uma agenda. Quando chega a hora de fazer, eles fazem. E agora está chegando a hora de nos fazer crer que haverá uma invasão extraterrestre. É esperar para ver.